Realmente, ultimamente, a gente tem visto várias notícias acerca desse tema, não só no CARF, quanto no STJ e no STF. Razão pela qual decidi gravar isso aqui, para que a gente possa entender um pouquinho. Primeiro, o que é a compensação, e segundo, quais são qual é o cerne efetivamente dessas decisões. Bem, gente, veja, a compensação no âmbito tributário ela é regulada pelo CTN, tá? O Código Tributário Nacional. Ela é uma forma de extinção do crédito tributário e vem veiculada no artigo 156, inciso 2 do referido dispositivo. A compensação tributária ela só pode ser feita por lei. Não existe aquela questão da compensação ser feita automaticamente, porque você tem créditos e débitos, como é no âmbito do direito civil. No âmbito do direito tributário é necessário lei. Por isso que nem todo estado, nem todo município prevê a compensação como forma de extinção do crédito tributário. É necessário que cada ente federado venha regular a matéria. Essa previsão está no artigo 170 do Código Tributário Nacional. Além disso, tem uma novidade. Pelo artigo 170A do Código Tributário Nacional, a compensação ela não pode ser feita até que transite em julgado a decisão que a reconheceu. Existem dois enunciados da súmula de jurisprudência do STJ, 212 e 213, que regem a matéria. O 212 fala que nenhuma compensação pode ser deferida, seja por medida cautelar, seja por medida liminar. Isso tem uma lógica clara. Por quê? A compensação é a extinção do crédito. Se você vai deferir liminarmente, é um ato irreversível. Então é possível que isso seja um deferimento liminar. Isso vai ser algo que vai ser reconhecido ao final do processo, depois de demonstrada efetivamente a existência do crédito e tal, para que essa decisão, para que esse ato de compensação seja um ato válido e não põe em risco a segurança jurídica. O segundo enunciado, que é o 213, ele diz que o mandado de segurança é um meio apto e válido para a declaração do direito a compensar. Guarda essa informação. Bem, recentemente saiu uma decisão do CARF dizendo: CARF reconhece a possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado. O que é isso, gente? Isso foi relativamente a um processo do CARF, o número dele é 10.880.906.342/2008-96. Foi uma decisão tomada em abril de 2018. Pois bem, o que aconteceu ali? O CARF não violou o artigo 170A do CTN, que fala que na realidade a compensação tem que ser efetivada depois do trânsito em julgado da decisão. Não. O que ele fez, na verdade, foi dar aplicação. E por que eu digo isso, senhores? O artigo 170A do Código Tributário ele foi incluído, inclusive, posteriormente, por uma única razão. O objetivo dele é conferir segurança jurídica. Ou seja, não dá para eu determinar a compensação liminarmente porque é uma forma de extinção do crédito tributário. Da mesma forma que não dá para eu simplesmente declarar a compensação, efetuar a compensação antes do trânsito em julgado, porque se o processo não transitou em julgado, significa que essa decisão pode ser modificada. E quantas vezes nós não vemos jurisprudências de tribunais superiores conflitantes alterarem uma determinada situação, não é? Um dos exemplos mais recentes é o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Durante anos a jurisprudência no STJ foi no sentido de que seria correta a integração do ICMS na base e o STF simplesmente mudou completamente esse entendimento no julgado de 2017, dizendo que é incorreta a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, ou seja, mudou tudo completamente, né? Então, por isso a questão de efetivamente você só permitir a compensação depois do trânsito de julgado. Imagine se a situação fosse distinta e o STJ tivesse reconhecido o direito ao crédito e o STF tivesse negado, e as pessoas fizessem as compensações. Tudo seria considerado ilegal e indevido com a decisão do STF. Então o artigo 170A tem essa finalidade. Segurança jurídica só vai fazer mesmo o encontro de contas do teu crédito com o teu débito quando se tiver absoluta certeza, sem possibilidade de modificação, de que aquele crédito realmente é devido, é correto, o sistema jurídico reconhece ele como válido, tá? Então, muito bem. O que ocorreu nesse processo especificamente do CARF? E isso nos chama a atenção para que nós não fiquemos apenas na superficialidade das notícias jornalísticas que são publicadas, né? Porque, veja, o repórter que publica não é um advogado, então nós temos a obrigação de ler o processo, de ler o acordo, para a gente entender o porquê que aquilo foi assim decidido. E por que o CARF reconheceu esse direito à compensação imediato naquela decisão da turma do CARF? Por uma única razão, gente. A discussão do processo é uma discussão antiquíssima. Ela envolve, na verdade, uma decisão relativa ao RE 359/750 do Supremo Tribunal Federal, que foi um precedente
que fixou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS/COFINS, veiculada pelo artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9718, tá? E o que era isso, só para a gente relembrar rapidamente? Bom, antigamente a Constituição Federal, no artigo 195, inciso 1, a linha B, previa como base de cálculo do PIS e da COFINS apenas o faturamento e não a receita. Portanto, a interpretação era uma interpretação limitada às receitas provenientes da atividade daquela empresa, receitas de venda de mercadoria, de produtos de prestação de serviço, ok? Então, por exemplo, receitas financeiras não poderiam ser inseridas nesse contexto. E o artigo 3º, parágrafo 1º, gerou uma ampliação, porque permitiu que se abrangesse outras receitas que não as vinculadas diretamente à atividade, ao faturamento. Por isso, o Supremo Tribunal Federal reputou inconstitucional essa ampliação, porque, à época, ainda não havia alteração da linha B do artigo 195, inciso 1, que colocou, além do faturamento, a receita. Portanto, hoje é plenamente factível receitas financeiras serem tributadas pelo PIS e pela COFINS. Contudo, naquela época, não era possível, em razão da alteração da redação originária da Constituição Federal nesse quesito. Pois bem, então a gente está falando de uma decisão antiga, fixada pelo STF, e não teria sentido, veja como as coisas demoram a serem julgadas nesse país, que um processo administrativo que agora foi alçado à CARF, onde o contribuinte estava pedindo para compensar um débito que ele tinha com crédito oriundo justamente disso, ou seja, do pagamento indevido de PIS/COFINS sobre receita que à época não poderia ser tributada porque não tinha que ver com o conceito de faturamento, ele queria rever essa compensação realizada. Ora, isso é óbvio, isso é factível. Então o CARF, quando decidiu dessa forma, eu entendo que de modo algum ele violou o 170A, porque o 170A ele existe quando a gente está falando efetivamente de uma questão que ainda não tem um norte, não tem uma decisão definitiva no âmbito de tribunais superiores, não tem uma decisão vinculante, não tem nada. Então é óbvio que a gente tem que seguir ele. Agora, quando há uma situação como esta, não só a interpretação da segurança jurídica e da proteção da confiança, da boa-fé do contribuinte, levam nesse sentido que o CARF muito bem decidiu, mas também o ordenamento processual odierno. Porque nós devemos lembrar que o Código de Processo Civil mudou em 2015 e ele trouxe a tutela de evidência, que é justamente isso, você reconhecer imediatamente algo, um direito que é pautado em uma decisão vinculante ao Tribunal Superior, não é? E outra coisa, a própria questão das decisões vinculantes que vem no artigo 297. Então, tanto o artigo 311, inciso 2, quanto o artigo 927 do Código de Processo Civil ajudam nessa decisão que foi tomada pelo CARF. Então, esse é um ponto que é importante a gente fixar. Agora, vamos sair desse cenário do CARF e vamos avançar. Como eu falei para vocês, a compensação tributária ela pode ser feita pela União, pelos estados e pelos municípios. Cada ente federado vai ter que editar a lei própria para tratar do assunto. No âmbito federal isso é fácil, porque a gente já sabe quais são as leis que tratam, existem leis que tratam de compensação tributária, são duas basicamente, a Lei 8383 no artigo 66, e aí ela define uma compensação com características restritivas, qual seja, você só vai poder compensar um tributo com o mesmo tributo, COFINS com COFINS, IPI com IPI, IRPJ com IRPJ, tá? Então a compensação é sempre em relação ao mesmo tributo. Pois bem, a Lei 9730 trouxe o artigo 74, que permite uma compensação mais ampla, então não tem que respeitar a mesma base tributária. Pode ser IRPJ com COFINS, com CSL, pode ser dessa forma. Pois bem, essa lei, ela sofreu uma alteração relevante. O parágrafo 3º dela fala das situações onde essa compensação não pode ser realizada. E aí veio a Lei 13670 de 2018, agora regulada pela IN da Receita Federal 1810 de 2018 também, que teve por objetivo o seguinte, tirar, né, mais algumas hipóteses do âmbito da compensação tributária. Eu vou chamar atenção só para dois pontos. Um é com relação ao valor do salário maternidade e do salário família, que eles não podem mais ser objetos de compensação, e o segundo, que foi o que gerou mais impacto, é justamente você, quando adota o regime do lucro real e a sua apuração é anual, e você faz recolhimentos mensais por estimativa, antigamente era facultado ao contribuinte, era permitido a ele, utilizar esses recolhimentos mensais para fins de compensação de RPJ e CSL. Essa lei, a 13670, por meio do inciso 9º, trouxe uma vedação a essa utilização. Então, a partir de agora, não é mais possível utilizar esses créditos oriundos desse cálculo por estimativa, desse pagamento por estimativa, para fins de compensação. Pois bem, e o que a gente tem hoje com relação à compensação de maiores discussões além dessas todas? A gente vai focar os nossos olhos agora para o STJ.
E o que tem no STJ? Acabou de sair essa semana uma decisão relevante do STJ da primeira sessão, suspendendo todos os processos que versassem sobre compensação tributária. E qual foi o objetivo disso? Na verdade foi definir o âmbito, o limite de aplicação da norma 118, que foi fixada em repetitivo, julgamento de recursos repetitivos, analisando especificamente qual seria a necessidade de prova no mandado de segurança para reconhecimento da declaração de compensação. O que eu quero dizer? Quando foi fixado o enunciado 118, a norma, na verdade, 118 dos repetitivos, o que ficou lá definido? Que existiam duas situações. Uma situação, pessoa se utiliza do mandado de segurança, que é a situação do enunciado 213 da súmula do STJ. Pessoa se utiliza do mandado de segurança para fins da declaração do direito de compensar. Ou seja, ele não quer que o Poder Judiciário diga que ele vai compensar um crédito, sei lá, no valor de 1 milhão com débito no valor de 1 milhão. Ele não quer isso. Ele só quer que seja reconhecido a ele o direito de se compensar com base em uma determinada tese que ele defende, e aí o Poder Judiciário vai reconhecer esse direito e ele vai materializar esse direito por meio de um processo administrativo, onde ele vai juntar todos os cálculos, os comprovantes daquele crédito e vai requerer a compensação, ou seja, a administração pública vai poder aferir se aqueles números estão corretos ou não, e aí efetivamente se finalizar a compensação. Então, quando a gente fala da declaração do direito de compensar, a gente não precisa efetivamente de prova, a não ser da prova de que aquele sujeito passivo, tá, da relação tributária, que é o autor da ação, ele tem relação com aqueles créditos, ou seja, ele realmente pagou aqueles valores, ou ele deveria ter pago aqueles valores em razão de norma, e que a lógica, e ele tem que comprovar isso, e a lógica do que ele está trazendo depois, em termos de, se ele está defendendo que, por exemplo, a gente está falando de crédito PIS/COFINS, que aquele determinado crédito ele tem que vir ao insumo para a prestação do serviço dele, o insumo para a atividade dele, ele vai ter que, obviamente, comprovar que aquilo ali tem que ver com um insumo dentro da atividade dele. Mas veja, isso não é requisito para o mandado de segurança ser utilizado para fins da declaração do direito de compensar. Isso é essencial para a tese dele ser reconhecida, ele ter o crédito, ok? Agora, o que ele tem que comprovar para impetrar o mandado de segurança, para ter a declaração do direito de compensar, é ele comprovar que ele é o sujeito passivo daquela exação, que ele vai pagar aquilo, ponto, tá? Agora, outra situação é quando eu me utilizo no mandado de segurança de um pedido de que seja reconhecida a compensação de um crédito no valor de 1 milhão com débito no valor de 1 milhão. Se eu falo de números, senhores, aí eu vou ter que comprovar os números, ou seja, na hora da impetração do mandado, a gente nunca pode esquecer que o mandado ele trabalha com direito líquido e certo, portanto a prova tem que ser pré-constituída. Portanto, no momento da impetração, eu, contribuinte, tenho que trazer todos os comprovantes daquele 1 milhão a título de crédito. Se eu não trouxer, aí de fato não tem como, né, ser reconhecida a compensação no mandado de segurança. Da mesma forma, se eu peço no meu mandado de segurança que seja expedida a certidão negativa com relação àquele crédito ou determinada a suspensão da exigibilidade de um débito que eu estou pensando em solver com aquele crédito que eu estou brigando, novamente, eu vou ter que comprovar a materialidade, vou ter que comprovar o quantitativo daquele crédito para dizer o seguinte, olha, eu estou querendo a suspensão da exigibilidade desse débito aqui de 1 milhão porque eu tenho esse crédito aqui no valor de 1 milhão e eu estou te provando isso. Agora vamos discutir se esse crédito realmente é suficiente para parar aquilo, se realmente isso é um crédito, voltando para a discussão do insumo no PIS/COFINS, se realmente aquele crédito que eu apurei naquela minha atividade tem que ver com a minha atividade empresarial essencial, ok? Então isso é um outro cenário. Então a norma 118, ela trouxe justamente esses dois parâmetros, sendo que os tribunais regionais estavam utilizando essa norma de formas distintas. Tá? Então, alguns exigiam a prova, outros não exigiam a prova, e para evitar essa confusão de aplicações da norma 118, a primeira sessão decidiu pegar o recurso com efeito repetitivo, na verdade o recurso que foi afetado foi o 1365095, junto com o 111, 164, 1.715, 294 e 1.715, 256, onde a primeira sessão falou, não, eu vou julgar em sede repetitiva, eu vou fixar a aplicação da norma 118. Isso foi uma decisão. E na sequência, essa semana veio outra dizendo o seguinte, na verdade,
a primeira sessão resolveu suspender todos os processos justamente para aguardar uma fixação do norte de aplicação dessa norma 118. Tá? Então, com relação à compensação tributária, são essas as colocações que a gente queria fazer para vocês. Pedir para vocês continuarem acompanhando esses RESPs no STJ, porque com certeza em breve virá uma fixação do Superior Tribunal no sentido da prova em mandado de segurança, até quando ela é essencial, se bem que nós acreditamos que não vai fugir muito daquilo que já tinha sido fixado, ou seja, depende do mandado de segurança que o contribuinte impetrou. Se é só para declaração de direito de compensar, a prova não precisa ser em relação ao crédito. Agora, se envolve realmente discussão quanto ao valor do crédito, aí não tenha dúvida de que essa prova deverá vir junto com a impetração. Tá bom? Muito obrigada. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir, não deixem de se inscrever no canal para receber novas notícias. Obrigada.